Eu vou pedir para você apenas acompanhar a leitura. É uma leitura um pouco extensa e eu farei de forma mais rápida. Pediria apenas que os irmãos, por favor, atentassem para cada detalhe da leitura, tá? Por favor, não converse enquanto a leitura estiver sendo feita, para que você possa compreender a ministração nessa noite. João capítulo de número 4. João capítulo 4. Vamos falar sobre a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pedirás, e ele te dará água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivera falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede o homem que eu disse, e vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Lael, ora ao Senhor aqui. Oremos. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, te louvar, te exaltar por poder estarmos aqui, Senhor, reunidos nesta noite na tua casa, Senhor, este lugar de adoração ao teu santo e bendito nome, Pai, e queremos pedir, Senhor, mais uma vez as tuas bênçãos sejam renovadas sobre as nossas vidas, Pai. Deus querido e amado, abençoa todo o teu povo que aqui está, a tua igreja,
Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz pela palavra que vai ser ministrada, Senhor, da graça, sabedoria. Senhor, toda a unção ao Teu Filho para ministrar, Senhor, a Tua palavra às nossas vidas, às nossas mentes, aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar profundamente, Senhor, em nossos corações e ficar escrita, Senhor, gravada, de maneira, Senhor, que possamos vivê-la, Senhor, praticá-la na nossa vida, Senhor, como é a Tua vontade, Pai. Assim, Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Cultura é tudo aquilo que é construído pelo homem. Já disse uma antropóloga chamada Barbara Burns: tudo que o homem faz, tudo que o homem toca é cultura. E existe muito do que está ao nosso redor que foi construído pelo homem, que foi pensado e executado pela mão humana. E não existe absolutamente nada daquilo que o homem tenha feito que não possua limitações, fragilidades, porque tudo que o homem faz é falho. Porque a única coisa que nós temos a capacidade de fazer é reproduzir o que somos, e como somos falhos, não há obra perfeita em nós. É impossível que haja uma obra perfeita. Na trajetória humana, muitos homens fizeram muitas coisas interessantes, outros nem tanto, outros foram problemas para a humanidade, mas a trajetória humana, ela é marcada por feitos humanos. E esses homens que passaram a conviver, esses homens que passaram a viver em sociedade, começaram a enfrentar o grande dilema da vida: como eu posso conviver diuturnamente com alguém e continuar amando essa pessoa? Isso é um desafio grande, é um desafio enorme. Dallas Willard já disse assim: como são maravilhosas as pessoas com quem nós pouco convivemos. É mesmo. Você quer ver uma pessoa boa? Veja ela uma vez por ano. Você quer ver ela começar a ficar estranha? Veja ela uma vez por semana. Você quer ver uma pessoa atribulada? Vai morar com ela. É por aí. A história é marcada por isso. Quem aqui nunca teve conflito familiar? Todos nós temos, sim ou não? Por quê? Porque convivemos. Isso é válido na família, na célula máter da sociedade, que é a família. Isso é válido no trabalho, isso é válido no bairro, isso é válido no racha de futebol, isso é válido na nação. Onde existe comunidade, existe litígio, problema. O Senhor Jesus apresenta o Evangelho, e o propósito do Evangelho é destruir barreiras construídas pelas mãos humanas. O propósito do Evangelho é fincar um elemento de harmonia e de justiça nas relações. O propósito do Evangelho é demover as barreiras que foram construídas, barreiras que têm o objetivo de separar, de conduzir ao isolamento. Quantas e quantas pessoas estão convivendo como numa ilha, como em ilhas, construídas por suas próprias mãos. Esse texto da Escritura Sagrada é um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Jesus vai nos ensinar que existem coisas na vida que são relativas. Mas relatividade é um termo da pós-modernidade, a gente não pode usar. Jesus vai nos ensinar que existem coisas na vida que são relativas. Existem coisas que são absolutas. Existem coisas que a gente precisa mudar. Existem coisas que a gente não pode pensar em tocar. Existem coisas que a gente precisa rever. Existem coisas
que a gente precisa retornar. Olhando para esse texto, nós vamos aprender aquilo que deve ser alterado e aquilo que deve ser mantido na vida. Pastor, o que isso tem a ver com esse texto? Eu estou introduzindo, falando um pouco sobre a criação humana, para que você compreenda qual é o propósito desse texto. Jesus, irmãos, estava na Judeia, e a Escritura diz que ele precisava ir para a Galileia, e a Escritura diz no versículo 4 e 4, era necessário passar por Samaria. Por que ele tinha que passar por Samaria? Vocês lembram que eu disse para vocês que o Evangelho de João é todo interligado? João, quando escreve, ele escreve algo sempre pensando no texto anterior, no texto posterior. Não existe um texto jogado no Evangelho de João. Quando você começa a ler esse capítulo, é até interessante que nos 2 primeiros versículos a Bíblia diz assim: e havia uma discussão sobre quem batizava mais, se era Jesus ou João Batista. Aí lá no versículo 3 a Bíblia diz assim: tendo Jesus que sair da Judéia para a Galiléia. Parece assim que aqueles versículos estão perdidos ali, mas não estão perdidos. O texto começa dizendo que os discípulos de Jesus começaram a discutir quem era que batizava mais. Imagine os discípulos reunidos dizendo: ei, Jesus batizou 35. Aí o outro: e João Batista? Não, João só foi 33. Não, mas Jesus que... Aí você imagina Jesus parando para discutir esse tipo de coisa. A Escritura diz que o assunto era tão efêmero que Jesus nem atenção deu. Você está entendendo, irmãos? Que Jesus está ensinando para a gente que a gente não deve entrar em discussão boba. Está se aproximando o tempo da política e eu preciso trazer uma palavra sobre isso. É bom a gente orientar, irmãos. Porque, irmãos, nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós não somos de centro, e nem somos de cima ainda. Nós somos do Evangelho. E o Evangelho está acima de todas as coisas. Mas eu entrei num degladiado com um irmão meu, que esse irmão meu era de uma ideologia diferente. Eu saí vencendo. Saiu não. Se ele se angustiou com a discussão, você não saiu vencendo. Pastor, e qual é a bandeira que a gente tem que levantar? A bandeira que a gente tem que levantar é a bandeira do Evangelho, bandeira da paz. Pastor, e a gente não pode usar a igreja como plataforma política? Não. O propósito desse púlpito aqui é anunciar o Cristo e este crucificado. O propósito deste púlpito é único e exclusivamente anunciar o perdão de pecados, a restauração de vidas, e não propalar a ideia de que homens podem mudar. Irmãos, eu não tenho esperança que um homem consiga mudar a situação do país. Se você tem essa esperança, eu quero dizer para você que não existe messianismo. Humano não. Eu não tenho esperança que ninguém possa mudar a situação do país. E ao invés de eu ficar esperando alguém que suba no trono para reinar e mudar a situação do país, eu assumo o compromisso de melhorar o entorno onde eu estou vivendo. Eu assumo o compromisso de arrancar as almas das mãos do inferno para transportá-la para o reino da paz do Senhor Jesus Cristo. Eu assumo o compromisso de viver a verdade na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, nas minhas relações. E aí o país muda. Sabe por que o país muda? Eu não posso mudar o país, mas eu posso mudar o entorno. Eu não posso mudar o país, mas a gente pode pensar enquanto igreja. E Jesus não perdia tempo nessas discussões desnecessárias. São discussões incansáveis. E aí a pessoa passa às vezes o dia inteiro na rede social. Mas é porque é isso, é porque é aquilo, é porque isso, é porque é aquilo. Não tem, você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas eu quero trazer um conselho de Deus para você. Existem coisas mais edificantes. E a nossa esperança é que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no coração das pessoas. Se a paz entrar no coração das pessoas, elas podem estar no presídio, elas têm vida. Elas podem estar descendo a sepultura, elas têm vida.
elas podem receber o diagnóstico médico de que tem 2 dias de vida, elas têm vida e vida com abundância. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Então Jesus não perde tempo. Jesus, então, a Escritura diz que ele, ao invés de discutir essas questões que são filosofias vãs e passageiras, ele sai da Judeia, e ele vai para Galileia. E para ir para Galileia, ele objetiva passar por Samaria. Haviam 3 possibilidades, mas ele deseja passar por Samaria, porque passar por Samaria fazia parte da agenda de Deus. Jesus tinha algumas barreiras para destruir. E a primeira barreira que Jesus destrói é a barreira do preconceito social. No capítulo de número 3, você tem Jesus recebendo Nicodemos, príncipe entre os judeus. No capítulo 4, você tem Jesus se aproximando de uma mulher que a gente não sabe nem o nome dela. Alguém sabe o nome dessa mulher, irmão? Sabe não, né? Também não sei não. No capítulo 3, você tem o Nicodemos, mestre da lei, homem honrado. No capítulo 4, você tem uma mulher que precisava se esconder dos demais. Meio-dia não é hora de buscar água no poço. As mulheres buscavam água no poço às 5 ou 6 horas da manhã. Elas acordavam a alva para ir buscar água no poço. Mas aquela mulher já havia sido tantas vezes discriminada que ela ia no horário que ninguém mais ia. Imagine descer um cântaro por 30 metros, pleno meio-dia. Você já pensou, irmãos? E ela ia porque ela sabia que naquele momento não ia ter ninguém. Era o momento mais terrível. E é lindo isso, né? Porque no momento que ela pensava que não ia ter ninguém, e que era o momento mais terrível, Jesus estava lá. É bom, não é, Lael? Então eu quero que você saiba nessa noite, que quando você pensar que o seu meio-dia chegou, e que é o momento mais terrível, é hora de você se encontrar com o teu mestre. Ele vai estar lá. No calor do meio-dia, ele vai estar lá. Quando você não tiver mais forças, ele vai estar lá. A presença do mestre está lá. Você tem de um lado uma mulher, um homem que ele precisa ir à noite, porque ele era tão conhecido e tão reconhecido que ele tem que ir à noite. Você tem do outro lado uma mulher que precisava ir meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém. E aí você diz assim: dentre os dois, qual dos dois é mais importante? Digo aos irmãos que nenhum dos dois. Como nós diríamos aqui no Ceará, farinha do mesmo saco. Não tem diferença entre Nicodemos, o nobre, e Samaritana, a mulher que tinha casado 5 vezes e agora estava em prostituição com um homem casado. Não tem diferença. Pastor, o senhor tem certeza? Tenho, porque Jesus olhou para Nicodemos e disse: necessário te é nascer da água. E Jesus olhou para ele e disse: necessário te é receber a água. Então é a mesma coisa. Ambos estavam na mesma situação. E quem é Nicodemos e Samaritana? Nós somos Nicodemos e Samaritana. Alguns têm um pouco mais de Nicodemos, uma moralidade mais enrijecida. Outros têm um pouco mais de Samaritana em sua personalidade. Alguns vão a Jesus durante a noite, meio entenebrecidos e preocupados. Outros se encontram com ele acidentalmente. Mas esses dois são retrato da humanidade. Uma humanidade vazia, existencial, que precisa urgentemente da presença do Mestre no poço. Que precisa urgentemente usufruir da água viva que é Cristo Jesus, o Senhor. Então a primeira barreira que Jesus destrói é essa barreira social, essa ideia de que existem castas, de que existem pessoas mais importantes, de que existem pessoas mais amadas,
Isso não existe no Evangelho. No Evangelho todos nós somos iguais. Essa é a grande beleza do Evangelho. Diga comigo: barreira social. Segunda barreira que Jesus destrói é a barreira geográfica. Haviam 3 caminhos. Se você desce da Judéia para a Galiléia, você tem 3 opções. Todo judeu escolhia 2 opções, mas nunca a opção que Jesus escolheu. Passar por Samaria era o caminho mais rápido, mas era também o caminho mais perigoso. Nenhum judeu colocava a planta do pé em Samaria, porque Samaria era uma cidade indesejável. Samaria era uma cidade tão indesejável que todos os judeus, quando precisavam fazer esse percurso, faziam escolhendo as outras 2 opções, mas não entravam em Samaria. E por que não entravam em Samaria? Eu pediria que você prestasse bastante atenção aqui agora, porque eu vou trazer algumas informações históricas, e informação histórica a gente precisa estar bem atento para perceber. Aproximadamente 1000 anos antes disso, 900 e alguns anos antes disso, acontece, antes do Cristo, acontece, após a morte de Salomão, a divisão das tribos. As tribos que anteriormente eram 12 se dividem em tribos do norte e tribos do sul. As tribos do norte são compostas por 10 tribos, e a capital dessas 10 tribos, que receberam o nome de Israel, passa a ser Samaria. As tribos do sul, compostas por 2 tribos, a maior e a menor, Judá e Benjamim eram as tribos, e essa aqui tinha como capital Jerusalém. Aí já começa o problema. Você tem tribos do norte, reino do norte, e você tem tribos do sul, reino do sul. Eles já começam a se dividir. No ano 722, Sargão II entra no reino do norte, invade Samaria, e a escritura diz que ele leva cativo o reino do norte, inclusive dissipa e destrói o reino do norte, mas deixa alguns remanescentes em Samaria. E aí, o que ele faz com Samaria? Ele traz os seus povos e coloca para habitar na Samaria. E aí então, ele traz sobre o reino do norte aquilo que nós chamamos de miscigenação. O que é isso? Um povo híbrido de várias etnias habitando em um mesmo lugar. Além da miscigenação, ele também implanta o sincretismo. O que é o sincretismo? São várias religiões em um único lugar. Ora, o reino do sul continuava aparentemente puro, enquanto que o reino do norte agora era híbrido. O reino do sul então começou a se sentir superior ao reino do norte. No ano 609, Nabucodonosor, um instrumento usado por Deus, leva o reino do sul cativo. 70 anos de peia. Israel nunca mais adorou outro Deus. Agora não era Israel, Judá, né? Mas o povo de Israel, o povo de Judá, nunca mais adorou outro Deus. Ele foi monoteísta a partir daquele açoite. E ainda hoje é. Porque aprenderam com açoite. 70 anos. Depois de 70 anos que o reino do sul estava no açoite, quando eles saíram, os remanescentes de Samaria disseram assim: somos irmãos, vocês voltaram, agora nós queremos reconstruir juntos Jerusalém. Você sabe o que foi que os que retornaram do cativeiro babilônico disseram? Não, vocês são impuros. E aí eles começaram a criar as mais terríveis situações. Por exemplo, se você sentasse à mesa com um samaritano, você estava impuro por 40 dias. Se você bebesse água no copo de um samaritano, impuro por 40 dias. Eles tinham uma oração que todo homem fazia. Sabe qual era a oração? Deus, obrigado por não ter nascido samaritano, por não ter nascido mulher e por não ter nascido cachorro. Olha a oração que eles faziam, colocando o sexo feminino e o samaritano na posição de cão. Essa era a oração que era feita por este povo. Então começaram a haver vários problemas. E o que foi que esse povo de Samaria fez? Vocês não aceitam que a gente habite junto? Então nós vamos fazer um templo em Gerezim.
Nós também temos um monte e vamos erguer um templo semelhante ao de vocês em Gerezim, vamos adorar em Gerezim. E aí agora imaginem o tamanho do problema. Você tem em Jerusalém um lugar de adoração, no Moriá. Você tem em Gerezim um outro lugar de adoração. E você tem povos que são irmãos divididos. Essa divisão durava quase 1000 anos. Você imagine uma intriga de 1000 anos, irmãos. É muita ruindade no coração, é muita maldade no coração. Aí Jesus se aproxima, aí Jesus resolve esse problema geográfico. Porque quando ele começa a conversar com a mulher e ele debate com ela, e isso não podia acontecer, uma mulher conversar com um homem. No Antigo Oriente, uma mulher para conversar com um homem, ela tinha que estar com os olhos baixos. E para ela falar, ela tinha que antes pedir permissão. Aquela mulher ali era osso duro, irmão. Ela discutiu com Jesus. E tem uma coisa, ela tinha conceito teológico bem formado. Me dá água. Aí ela disse: como sendo tu judeu, tu vem me pedir água para beber, rapaz? Aí ele disse assim: se tu soubesse quem fala contigo, tu me daria. Porque eu tenho uma água que eu vou te dizer, essa é maravilhosa. Aí ela argumenta com ele: mas tu não tens onde tirar e o poço é profundo. Olha que coisa extraordinária. E aí ele diz: se eu te der dessa água, essa água vai se tornar fonte e vai jorrar para a vida eterna na tua vida. E aí ela olha para ele e diz: pois me dá dessa água, eu quero um pouco, para que eu não venha mais aqui pegá-la. Aí Jesus disse: muito bem, vá e chame seu marido. Jesus era Jesus, né? Não, Jesus é Jesus. Porque não dá para beber água se a gente não apresenta as nossas dificuldades. A fonte jorra quando Deus expõe a nossa situação. Isso é extraordinário, isso é uma das verdades mais lindas da Escritura. Jesus diz assim: vai chamar teu marido. Ela disse: não. Aí ela olha a estratégia dela: eu não tenho marido, é comigo, quer falar, fale comigo. Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, não tem marido, é verdade, porque já teve 5, e o que tu tem agora não é teu. Na mesma hora ela entendeu: é profeta. Aí ela faz a pergunta geográfica, porque na cabeça dela havia uma barreira geográfica, e Jesus veio para destruir a barreira geográfica. Ela diz: Jesus, vejo que tu és profeta, pois me diga, onde devemos adorar? No Monte Gerezim ou em Jerusalém? E aí Jesus diz: a hora vem, e agora é, em que você não vai adorar a Deus mais geograficamente. Você não vai adorar nem no Monte Gerezim, nem em Jerusalém. Jesus olha para ela e diz assim: pergunta errada, onde adorar? E como é a pergunta certa? Pergunta certa é como adorar. Você não adora mais a Deus no lugar, porque o lugar da adoração é a sua vida. Você não adora mais a Deus no templo nem no monte. Você adora a Deus nas suas decisões verdadeiras. Você adora a Deus quando você diz não à pecaminosidade. Você adora a Deus quando você supre o coração do aflito e do necessitado. Você adora a Deus quando você silencia diante do debate. Você adora a Deus quando você conforta o coração. Quando aquele carro cruza você e ele coloca você em situação de desespero. Você adora e bendiz a Deus quando na tribulação você sabe esperar. Você adora e bendiz a Deus quando na enfermidade sabe confiar. Você adora e bendiz a Deus quando sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O templo já não é em Jerusalém, o monte já não é em Gerezim. Nós encontramos Deus na própria história, encontramos Deus na própria vida. Ele está na mesa do café, Ele está na mesa do almoço, Ele está na mesa do jantar. Ele nos conforta e nos guarda enquanto dormimos. A nossa vida é o templo de Deus. A nossa história é o lugar da revelação de Deus.
Tudo que acontece em nós é culto a Deus. É essa a verdade. É isso que Jesus está ensinando. Você não pode colocar Deus dentro de um espaço geográfico, porque Deus não cabe no espaço geográfico. Você não pode colocar Deus dentro de uma igreja. Inclusive, se você estiver conversando com alguém e se essa pessoa disser assim: bem, lá na nossa comunidade as pessoas são salvas. Agora é a única igreja que tem o tarimbe para salvar. Ela está se auto-intitulando uma seita. Porque todo tipo de religião que se considera superior e única porta de salvação é seita. Não há exclusivismo, porque Deus não pertence a nenhum tipo de religião. O universo pertence a Ele. Nós nos movemos nele. Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. O Espírito sopra onde quer. E se for desejo de Deus soprar nos 4 cantos do universo e salvar, Ele conduz a salvação quem Ele quer, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém, irmãos? A única coisa que Ele espera é que a nossa resposta seja positiva. Então a segunda barreira que Jesus quebra é a barreira geográfica. Deus não é adorado mais no lugar. Deus agora é adorado na história, na vida e nas nossas decisões. E aí a terceira barreira é a barreira cultural. Talvez essa seja uma das mais terríveis barreiras construídas e erguidas pelo homem. Na cultura judaica, a mulher era inferior, incapaz inclusive de pensar. Ela não tinha capacidade de argumentar, e é interessante que é com ela que Jesus argumenta. Você sabia que essa aqui é a primeira vez que Jesus se declara o Messias? Primeira vez que ele se declarou o Messias foi para uma mulher. Isso é bênção demais, né? A irmã Rita chega e disse assim: glória a Deus. Cheio, né? É, irmão. E por que ele escolheu uma mulher para se declarar? Porque ele sabia que ia se espalhar mais rápido, né, irmão? Isso aqui é por minha conta, viu, irmão? Por minha conta. Irmão, quem primeiro viu Jesus ressuscitado foi mulher também. A história correu. Irmão, essa mulher aqui, quando soube da notícia, Samaria ficou sabendo logo, né? Pastor, é porque mulher fala muito? É não, gente, é porque a gente fala pouco. Não é assim, irmãs? É a gente que fala pouco, né? As irmãs sabem que a gente está brincando. Mas é interessante, Jesus se declara: sou eu que falo contigo, eu sou o Messias, esse que falo contigo. Mas gente, vocês imaginem Jesus com a reputação de mestre, sentado num poço, sozinho. Os discípulos tinham ido para Sicar comprar comida, sentado num poço sozinho, conversando com uma mulher que já tinha casado 5 vezes, e agora estava com um que era marido de outra. Irmão, sinceramente, Jesus não tinha medo de alguém dizer assim: vai arranhar a tua reputação. Você sentar com uma mulher dessa, Jesus, vai arranhar a tua reputação. Primeiro, sentar com uma mulher, isso não pode. Segundo, samaritana, aí é que não pode mesmo. Terceiro, meio-dia, aí é que não pode. E sozinho ainda mais, Jesus, sinceramente. Meus irmãos, a gente às vezes fica tão preocupado com reputação que deixa de fazer a obra de Deus. Jesus tinha intento no seu coração honrar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus e salvar vidas. Em nome da reputação, nós temos destruído vidas. Em nome da reputação, nós temos deixado de acolher tantas pessoas na história da nossa igreja. Ah, mas é porque eu sou da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus tem que ser assim. Sim ou não, irmãos? E aí a gente preserva a reputação e perde a pessoa no poço.
Ao invés de dar a ela água viva, ela pula no poço e morre afogada. Jesus está nos ensinando que existem algumas barreiras culturais que a gente precisa começar a quebrá-las. Aquela mulher olha para o mestre e diz assim: tu tens água e queres me dar, e eu quero beber para não ter que voltar. Mas tu tens dois problemas. O primeiro é que tu não tens com que tirar. E aí Jesus olha para ela e diz: não, você não está entendendo. Porque igual Nicodemos não entendeu quando Jesus disse: tem que nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe. Você não está entendendo. Eu não vou colocar uma fonte para você, toda vida que sentir sede, ir na fonte e beber. Não, você não está entendendo. A água que eu lhe der vai erradicar a sede. Eu não vou colocar uma fonte para você beber de vez em quando água. Não, eu vou matar a tua sede. Você não terá mais sede. Eu vou alterar o teu desejo existencial. E aí ela diz assim: o outro problema é que o poço é profundo. Você sabe qual é a expressão poço? Em grego é frear, de onde nasce a expressão lençóis freáticos. O que é poço? Água parada, água inerte, frear. Aí Jesus diz assim: eu não vou te oferecer uma água parada, eu vou te oferecer uma fonte, no grego é peg, que é água dinâmica, água em movimento. Jesus está dizendo: eu encontrei você na beira do poço, e eu vou tirar você da beira do poço, não para te dar uma água rota e parada, mas para fazer nascer em ti uma fonte dinâmica de vida que jorra para a vida eterna. Só quem já foi tirado da beira do poço. Um dia eu estive na beira do poço da depressão e da angústia, mas Ele chegou lá. Ele chegou lá. Um dia você esteve na beira do poço da pecaminosidade e da maldade, mas Ele chegou lá. Um dia nós estávamos na beira do poço do vazio, mas Ele chegou lá. Agora é fonte, é dinamismo, agora é graça, é poder de Deus na nossa vida. Essa é a promessa do Evangelho. Se você bebe água parada, você para. Se você é guiado pela água em movimento, você flui. Jesus está dizendo: eu não quero te dar uma água que você coloque na boca para saciar a sua sede, não. Eu quero te colocar no rio que conduz a tua história e te guie. A gente imagina que é uma fonte que fica jorrando. Não, gente, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu quero que você tenha a capacidade de simplesmente permitir que as águas de Deus te conduzam ao lugar pretendido de Deus para a sua vida. Não é água boa para matar a sede, é água com volume suficiente para nos guiar ao centro da vontade de Deus. Você lembra da história do profeta, quando ele conta que ele foi entrando na visão e de repente a água estava nos pés, nos artelhos, na cintura, nos ombros. E aí ele diz: de repente eu já não sentia mais os pés. É porque ele está agora na fonte, não mais acreditando na sua própria força, mas totalmente dependente, guiado pelo Espírito de Deus. Ô meu irmão, você sabe por que algumas coisas não estão dando certo na sua vida? É porque você continua com os pés firmados no solo. E a palavra do Espírito de Deus para a sua vida nesta noite é: aprenda a descansar na minha presença,
porque sou eu, Deus, que te chamo, sou eu, Deus, que te guardo, e sou eu, Deus, que te conduzo. O nosso Deus deseja conduzir a tua história. Que a fonte de Deus nos inunda nessa noite. Que a fonte de Deus possa nos inundar nessa noite. E que nós possamos, navegando em Deus, termos consciência que somos cuidados por Ele. Não é um poço roto com água parada. É uma fonte dinâmica. Essa é a promessa de Deus para nós. E aí Jesus quebra essa terceira barreira, a barreira cultural. Aquela mulher se sente gente, admitida na sua dignidade, com capacidade argumentativa. Isso é extraordinário. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Tem mais alguma barreira? Tem. Quarta barreira. Barreira cerimonial. Jesus, quando entra na cidade de Samaria, Ele manda os discípulos para Sicar. A Escritura diz que era necessário passar por Samaria. E aí você pode ler o texto e dizer assim: Jesus precisava passar por Samaria porque Ele tinha que salvar aquela mulher. Não era só ela. Ele passou 2 dias em Samaria. Estava na agenda de Deus passar por Samaria. E Jesus passa por Samaria. E aí acontece algo extraordinário. Jesus ensina os seus discípulos a quebrar a barreira cerimonial, preconceito cerimonial. Jesus olha para os discípulos e diz assim: vão na cidade de Sicar comprar mantimento. Você imagine agora, você não podia se sentar na mesa com um samaritano, e os discípulos de Jesus ter que ir no mercado comprar comida samaritana. Tem umas questões que estão nas entrelinhas da Escritura que são extraordinárias, né? Nas pequenas coisas, irmãos, Jesus está nos ensinando. Às vezes a gente despreza o dia das coisas pequenas. Ah, não vou para o culto de hoje não, é culto de criança. Aí você vem, Deus fala com você. A gente costuma fazer isso. Jesus estava quebrando barreiras culturais, Jesus estava quebrando barreiras sociais, mas Jesus também estava ensinando algo profundo aos seus discípulos. Jesus estava dizendo: existe algo que é maior do que o utensílio sobre a mesa, são as pessoas ao redor da mesa. E nenhuma mesa pode ser elemento de distanciamento. Mesa é elemento de elo. Sentar à mesa com alguém é estar num altar de adoração e de comunhão. Partilhar a mesa com alguém é um dos atos mais nobres da humanidade. E Jesus diz: vocês vão até Sicar, comprem mantimentos, comida samaritana, para a gente se alimentar. Isso ia de encontro com toda a noção judaica. E nesse simples pedido ou ordem, Jesus está ensinando algo extraordinário para aquele homem. 1850, manhã de domingo, John Wesley sai de casa para pregar um sermão. Nevava muito. O pregador inglês já tem no coração a ciência de que naquele dia não haverá quase ninguém no culto. Mas ele assume o púlpito no domingo manhã e prega para uma dúzia de pessoas. As ruas estavam intransitáveis, mas uma dúzia de pessoas conseguiu chegar naquele culto. John Wesley pregou como se fosse o último sermão da vida dele. No final ele viu uma adolescente de 13 anos que estava sentado ao lado, que ainda não servia ao Senhor.
no domingo manhã, num culto matutino, com pouquíssimas pessoas. John Wesley olhou para aquele jovem e disse: filho, eu tenho 3 conselhos para te dar. Olhe para Jesus. Segundo conselho, olhe para Jesus. Terceiro conselho, olhe para Jesus. 20 anos depois, agora com 33 anos de idade, Charles Randall Spurgeon estava assumindo uma comunidade com 2.000 membros. E ele começa o sermão dizendo: há 20 anos, John Wesley disse: olhe para Jesus. Numa manhã de domingo, num culto comum, e toda a escuridão saiu dos meus olhos. Naquela manhã de domingo nasceu o príncipe dos pregadores, um dos mais extraordinários homens que este mundo já viu. Charles Randall Spurgeon era tão extraordinário e tão cheio de Deus que ele pregava em circo. E um dia ele foi para uma lona de circo, onde teria o culto à noite, e ele ia para testar a acústica. Ele pregava para 3, 4 mil pessoas, sem microfone. E quando ele chegou para testar a acústica, eles estavam terminando de montar, e ele então testou com a seguinte frase: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando ele terminou de dizer essa frase, um moço que estava no alto desceu chorando. Aí disse: eu não sei o que eu estou sentindo, mas essa frase entrou como uma flecha na minha alma, e eu quero aceitar a Jesus como Salvador para viver para a glória dele. Não despreze o dia das coisas pequenas. Se você está sentado no ônibus ao lado de uma pessoa, e se você percebe um olhar triste e angustiado, você é o instrumento que Deus quer usar, e ali pode estar um Billy Graham. Deus não nos coloca em circunstâncias que não hajam propósitos. Você é instrumento de Deus aonde você colocar a planta do seu pé. Deus deseja que nós compreendamos isso nessa noite. Para finalizar o sermão, há uma última barreira que Jesus quebra. É a barreira espiritual. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai buscar o teu marido. Aí ela diz assim: Senhor, eu não tenho. Aí Jesus aciona a fonte. A fonte de Deus é acionada quando Deus mexe com o nosso estado de pecaminosidade. Pastor, hoje eu fui para o culto, mas foi peia demais. Voltei todo dolorido. Glória a Jesus. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera em glória. Pastor, hoje eu fui para o culto e voltei alegre, restaurado. Glória a Jesus. A Escritura Sagrada nos dá força para vencer. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: existe um acionador da fonte. O acionador da fonte é o reconhecimento de que o seu estado é um estado de pecaminosidade. Dissestes bem. Dissestes bem. Tu não tens marido, porque tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. E é interessante que Jesus não ignora essa mulher. Interessante que Jesus não aponta o dedo na cara dela e diz: estás condenada, vais para o inferno. Se morrermos no nosso estado de pecaminosidade, iremos. É o que a Escritura diz. Mas Jesus não precisa dizer isso, porque o amor das suas palavras são suficientes para converter o coração. Aquela mulher, na hora que escuta o mestre, ela recebe a fonte. E quando ela recebe a fonte, 3 coisas acontecem. Olha que coisa linda. Primeiro,
nasce o desejo de conhecer a verdade. Quando ela percebe que ele é profeta, ela já começa a argumentar: onde devemos adorar? Quando perdemos o desejo de aprender, nós precisamos pensar se estamos bem. Hoje eu não vou para a escola dominical porque eu passo a semana trabalhando. No domingo é o único dia que eu tenho para dormir um pouquinho mais. Irmãos, é 9 horas. Deixe de ser atribulado. 9 horas você já dormiu demais. Venha para a escola bíblica dominical, porque quem tem fonte de Deus quer conhecer. Senão você vai adorar em Jerezim. Tem uma porção de gente adorando em Jerezim porque não vem para a escola bíblica dominical. Quem vem para a escola bíblica dominical sabe que não é Jerezim nem em Jerusalém. Sabe que não é no templo da Expedicionário. Quer dizer, pastor, que não é no templo de Expedicionário que a gente adora? Não. Aqui é o lugar onde a gente louva. A gente adora a Deus com a vida lá fora. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, e quando alguém vê, alguém vai dizer: glória a Deus. Aqui é o lugar do louvor. O lugar da adoração é lá, e louvor e adoração são duas coisas distintas. Amém, irmãos? Segundo lugar, nasce o desejo de priorizar o reino. Você sabe o que acontece? Ela foi ali para fazer o que, irmão, no poço? A Bíblia diz que ela deixou o cântaro e saiu correndo. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: ei! Aí ela parou, olhou para trás: diga, Senhor, o cântaro eu não preciso mais, eu já tenho água da vida, eu já estou saciada. Ela deixa o cântaro e vai. Glória a Jesus. Prioriza o reino de Deus, porque todas essas coisas são passageiras, porque todo trabalho é necessário, mas finda, mas aquilo que a gente faz para a glória de Deus permanece para sempre. Glória a Jesus. Prioriza o reino. E em terceiro lugar, nasce o desejo de propagar o evangelho. Você quer saber se uma pessoa tem fonte? Ela não aguenta ficar calada, tem que falar. Ela vai lá em Samaria e reúne o pessoal e diz assim: ei, eu quero que vocês venham aqui e vejam o homem que falou tudo sobre a minha vida. Acho que ele é o Cristo. A Bíblia diz que os homens vieram e ouviram a Jesus, e o testemunho foi o seguinte: agora nós já não cremos por causa do que tu dizes, nós cremos por causa do que estamos vendo. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Você não precisa saber tudo sobre Jesus, você não vai nem saber ensinar tudo sobre Jesus, mas traga a pessoa para cá para ouvir o evangelho. Aí ele aqui vai ver Jesus. Quando ele encontrar o evangelho e encontrar Jesus, ele vai dizer: já não é mais o que tu diz, é o que eu vejo. Eu fui perdoada e perdoado, e a minha vida foi alterada. Sabe de uma coisa? Deus procura poucas coisas no mundo, porque a Bíblia diz que Ele habita na luz inacessível e Ele tem superioridade. Em sua onisciência, Ele está acima de todas as coisas. Seus olhos tudo percebem. Mas esse texto diz que Jesus procura uma coisa. Você sabe o que é, não sabe? Você sabe por que Deus tem que procurar? Porque é escasso até para Deus encontrar adoradores que adorem o Pai em espírito e em... Se é em verdade, a Bíblia está dizendo que você não tem que ser perfeito. A Bíblia diz que você tem que ser sincero. Então eu não sei como foi que você chegou hoje à noite aqui. Talvez você tenha chegado aqui sem sentir a presença de Deus. Talvez você há muito tempo não sinta a presença de Deus. Eu quero dizer para você que a exigência de Deus não é que você seja perfeito. A exigência de Deus é que você seja verdadeiro.
Se você veio aqui e se prostrar à cruz, se você disser: Senhor, eu não tenho, mas Tu tens, eu não posso, mas Tu podes, eu não sou, mas Tu és, eu preciso da Tua misericórdia e da Tua graça. E se Deus encontrar a verdade no teu coração, Ele está procurando, Ele está procurando, Ele está procurando. Se Ele encontrar a verdade no teu coração, você vai ser chacoalhado pela palavra de Deus, e a vida de Deus vai nascer no seu coração, e a fonte jorra. A fonte de Deus jorra. E aí eu queria concluir o meu sermão nessa noite com uma frase: bastou uma conversa para que Deus tomasse uma vida que ninguém mais queria usar e usasse de forma que ninguém mais poderia fazer. Bastou uma conversa para que Deus tomasse uma vida que ninguém mais queria usar e usasse de forma que ninguém mais poderia fazer. Converse com o Espírito Santo nesta noite. Basta uma conversa para que Deus tome a sua vida. Pastor, mas eu não sei para que foi que Deus me chamou. Particularmente eu não trabalho em absolutamente nada. Bastou uma conversa para Deus usar uma vida que ninguém mais queria usar, e usou de forma tão plena e tão perfeita como ninguém jamais poderia fazer. Deus deseja usar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Você pode dizer isso olhando nos olhos do irmão que está do seu lado? Diga assim: você é profeta de Deus. Mas não é profeta para adivinhar o futuro. Você é profeta para viver a verdade, em espírito e em verdade. Foi para isso que nós fomos chamados. Fica de pé, igreja do Senhor. Quem foi abençoado nessa noite, diga amém. Ao único. Cante ao Senhor. Enquanto você canta, conversa com o Espírito Santo. Há um rio de Deus nessa noite. Derrama-te diante da presença do Senhor. Ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao Senhor nessa noite. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Ao Senhor seja toda honra, majestade e louvor. A Ti, ó Rei Jesus. Nós não adoramos em Jerusalém, Adoramos, nós não adoramos em Jerezim, nós te adoramos com as nossas escolhas, nós te adoramos com a nossa voz. Todo nosso ser. Recebe o louvor da Tua noiva, Senhor.
Recebe o louvor do teu povo nessa noite. Consagramos. Recebe o louvor da tua igreja. Enquanto essa igreja canta a Deus, ó Deus, lança sobre o teu povo cura. Enquanto essa igreja canta a Deus, que o Senhor possa trazer sobre as suas famílias libertação. Enquanto essa igreja canta ao Senhor, que o Senhor possa trazer sobre os nossos jovens uma segurança de futuro em Ti. Lança sobre nós a Tua graça. Rios de Deus, nos ajude a confiar na Tua direção. Rios de Deus, fontes de Deus, conduza-nos à Tua vontade, conduza-nos ao Teu querer. Que possamos, ó Deus, suportar o dia mau, resistir ao pecado e viver para a Tua glória. Que a santidade seja a vestimenta dessa igreja e que nós possamos nos trajar da Tua pureza, Senhor. Em nome de Jesus, cobre-nos com a Tua brancura, com a Tua vida e com a Tua graça. Em nome do Senhor, nós rogamos-Te a Tua bênção permanente sobre toda a comunidade em expedicionários e sobre todos os visitantes que aqui estão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Saúde o seu irmão antes de sair, em nome de Jesus.